Hoje gostaria de compartilhar com vocês um texto que eu já comento muito em algumas pregações, mas eu nunca parei para falar sobre ele. Está lá em 1 Reis, no capítulo 17. Nós vamos ler todo esse capítulo para entendermos o contexto. São poucos versículos, são 24 versículos, mas é de fundamental importância que nós leiamos, façamos a leitura, para termos entendimento daquilo que o Espírito Santo quer falar no teu coração. Amém? Enquanto você procura, deixa eu compartilhar para vocês que Deus tem respondido às nossas orações. Alguém já teve a oração respondida durante esses dias, depois que nós começamos a orar? Bênção? Gisele, quem mais? Só você? Você também, Aparecido? Bênção, bênção, Eliane. Mais alguém? Bênção, Paulo. Eu também tive oração respondida. Bênção, Graça. Não vou chamar todos vocês, mas vou dar o nosso testemunho aqui. Amém? O presbitério, tem pensado em comprar um carro já faz algum tempo para a igreja. Mas nós estamos assim, sem dinheiro. E viemos orando para Deus, porque cada vez que um pastor sai para viajar, alguma família fica a pé, fica sem carro. Aí nós começamos a orar para isso. Deus, traz recurso. Pensamos em levantar um dinheiro que tinha guardado aí de um carro que nós vendemos, para dar entrada em outro e financiar. E de repente, né, papai, e na nossa oração era assim, olha, que o senhor, se não der o recurso, dê alguém que tenha no mínimo 3 carros e não precisa de um carro. Tem um carro parado lá, que não vai fazer falta. E eu recebi semana retrasada em uma visita em casa de uma família, e essa família me abençoou com um carro. Falou, pastor, Deus colocou no nosso coração para dar esse carro para o senhor. Mas vocês sabem que a nossa cultura não é de reter essas bênçãos, né? Então esse carro vai beneficiar todas as famílias, porque quando uma for sair, sai com o carro, e a outra família fica. Como eu vou ter 2 carros agora, fica mais fácil, né? Muito obrigado, né? A família que doou, que vai ficar aí sim em segredo. Aquilo que uma mão dá, a outra não veja. Amém? Deus abençoe grandemente vocês no nome de Jesus Cristo. Mas para mostrar para vocês que quando nós oramos, Deus fala sob medida. Eu fui buscar esse carro numa garagem, a hora que eu vinha subindo aqui na Avenida Independência, Deus começou a colocar um cântico no meu coração, e eu comecei a chorar muito no carro. Não porque o carro, né, é material, né? Mas como Deus faz questão de demonstrar o cuidado dele para as nossas vidas. Como Deus faz questão de falar assim, filho, eu estou ouvindo a vossa oração e eu vou te abençoar. Eu vou suprir o que você necessita. E ele sabe que isso não é para luxo, nem para coisa nenhuma, é para o benefício do reino, é para nós termos mais flexibilidade, para podermos sair a hora que a gente bem entende, para poder suprir as famílias que ficam sem carro. Deus é muito bom, irmãos. Amém? Nós vamos começar a dar testemunhos aqui. Então, conforme Deus for respondendo às suas orações, procure um dos pastores da igreja, o Rogério, ou a Rita, fala, olha, eu tenho um testemunho para dar. Aí, então, nós vamos te procurar, vamos ver o testemunho e nós vamos trazer você aqui para dar o testemunho. Amém? Porque Deus sempre responde às orações dos seus filhos. Louvado seja Deus por isso. Amém? Bom, todos acharam? 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler todo o capítulo. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se, por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá.
ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi o que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto em cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Amém? Vamos orar. Pai Santo, é a tua palavra. Não há espaço aqui, ó Deus, para colocarmos aquilo que entendemos a partir da nossa mente lógica, Pai. Mas há sim, Senhor, um imperativo da tua parte para conosco, que o teu Espírito se expresse com liberdade através da minha vida, ó Deus, neste lugar. O teu povo veio aqui para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, ouvir o teu Espírito ministrar ao coração deles. Que o Senhor não leve em conta a minha pequenez, ó Deus, as minhas limitações, mas fale através de mim no nome de Jesus. Dá-me clarificação de mente, quebra todo e qualquer bloqueio que porventura existir aqui, Senhor, na minha vida, neste lugar, na mente dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Pois a tua palavra, Senhor, há de cumprir os desígnios dela na vida da tua igreja nesta noite. Nós cremos assim. Repreendemos desde já toda a potestade maligna. Não aceitamos que o inimigo barre a obra que o Senhor está realizando na vida desses teus filhos. E irá realizar através deles, Senhor. Nós sabemos que a tua igreja é o teu jeito de ser, de fazer a obra nesta terra. Por isso eu te louvo pelo privilégio de estarmos aqui. No nome de Jesus, amém. Bênção? Deixa eu lhe explicar uma coisa. Acabe e Jezabel foram reis, um casal aí, que reinava em Israel nessa ocasião, muito perversos. Mas eles herdaram o reino de Jeroboão. Jeroboão foi o que dividiu o reino com o filho de Salomão, Roboão. Salomão já cobrava altos impostos naquela oportunidade. Veio a falecer, Roboão o substituiu, buscou conselho com os mais velhos, e os mais velhos disseram para ele, os anciões: não aumente os impostos, abaixe os impostos, porque o povo sente esse peso. Ele não se conteve com aquele conselho, não se ficou contente, foi buscar conselho com os mais novos, e os mais novos deram conselho para ele e disse: diga ao povo de Israel, do povo das tribos do norte, cujo líder é Jeroboão, de que você não só vai aumentar os impostos, mas também vai castigá-los de uma maneira severa se eles não cumprirem com o pagamento desses impostos. Resultado: as tribos do norte se dividiram, deixaram a tribo de Benjamim e de Judá em Jerusalém e se separaram deles.
Amém? Pois bem, daí por diante, Jeroboão começou a engendrar um sistema para não permitir que as tribos do norte fossem a Jerusalém, cultuar a Deus, porque o templo lá ficara. E o que ele fez? Colocou um altar a um bezerro de ouro e começou a cultuar Baal. E dizia ao povo, vocês não precisam ir em Jerusalém, cultuem a Deus aqui mesmo. E deu-se início então a um processo de idolatria, de desvio da vontade de Deus. A partir daí houve alguns outros reis que sucederam Jeroboão até chegar a Acabe. Acabe se casou com uma mulher fenícia chamada Jezabel. Essa mulher era adoradora de Baal. E ela então resolveu no coração exterminar o culto a Deus. Não queria mais que a nação cultuasse a Deus. Por ser em maior número, ela começou a incentivar o povo a buscar Baal e perseguir os profetas do Senhor, a ponto de mandar matá-los. Alguns foram encarcerados, e o povo começou a gerar alguns mecanismos para tentar salvaguardar alguns homens de Deus. Colocou alguns 100, aproximadamente, escondidos numa caverna, para que ela não soubesse, e esses homens eram alimentados por um homem do exército do próprio Acabe e da própria Jezabel, porque entendia que não poderia permitir que a voz de Deus fosse emudecida naquela nação. Mas neste período Deus levanta 2 homens, Elias e Eliseu. 2 homens poderosos em Deus, 2 homens decididos a fazer a vontade de Deus, mesmo que isso custasse o preço das suas próprias vidas. Elias e Eliseu foram os profetas que fizeram diferença nesse tempo, porque eles resolveram confrontar aquele sistema de idolatria, um sistema perverso, opressor, engendrado pelo casal Acabe e Jezabel. Eu preguei aqui 2 domingos atrás, falando sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Em Apocalipse 2:20, há um texto que fala sobre a igreja de Tiatira. E ele diz assim, no entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Ou seja, João, na ilha de Patmos, se reporta a Jezabel naquela época, mostrando que essa mulher conseguiu perverter a fé de uma nação. Tamanha obstinação dela de fazer com que o culto a Baal fosse colocado no lugar do culto ao nosso Deus. Nós temos, irmãos, e obrigatoriamente nós temos que mencionar aqui, 3 personagens de fundamental importância nesse texto. O primeiro é Acabe e Jezabel, que aponta para o governo, simboliza o governo. Elias, que simboliza a igreja, e a viúva e seu filho, o povo. 3 sentimentos preponderantes vigoravam naquela época. O governo, na pessoa de Acabe e Jezabel, era aquele sentimento de comodidade, de situação, de imunidade. Ou seja, nós estamos aqui, somos o rei e cabe a vocês cumprir aquilo que nós mandamos. Vocês conhecem algum país que é assim? Nada alcança eles, eles fazem o que eles querem. Roubam, levam dinheiro para fora do país, têm casas milionárias, e meu irmão sonegam, fazem parte, montam quadrilhas, é mensalão daqui. Você conhece país assim? Eu também conheço. Infelizmente eu moro no. Pois bem, Elias, a igreja, sabia que devia confrontar essa situação. E ele o faz. Se coloca como um homem valente para dizer, isso não é justo. É preciso acabar com esse sistema opressivo sobre o povo. E Acabe, então, o chama de perturbador de Israel. Há um preço para você perturbar aqueles que estão na situação e sufocando o bem-estar do povo. Ele começa a ser perseguido. De tal maneira que Elias entra em depressão. Ele acaba saindo para o deserto afora, tentando tirar sua própria vida porque se sentia só. Se toca numa caverna, fica lá e o Espírito Santo vai buscar aquele homem valoroso que resolveu pagar o preço para ser voz profética de Deus numa nação corrompida. E tira ele, ele volta, unge Eliseu, e Eliseu passa a andar com ele por algum tempo. E é Eliseu depois que vai ver a derrocada desse governo maligno,
que daqui a pouco nós vamos falar para vocês, no nome de Jesus Cristo. A mulher e o seu filho, que simboliza o povo, estão desesperançados. Elias chega na cidade de Sarepta, em Sidom, e diz àquela mulher: mulher, você pode me arrumar um copo d'água, ou uma jarra d'água? Ela vai buscar. Enquanto ela sai, ele grita e diz para ela: por favor, me traga um pedaço de pão. E ela fala: eu juro pelo teu Deus que eu não tenho pão algum, só tenho um pouquinho de farinha, estou pegando aqui 2 gravetos, vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer esse bolo e depois morreremos. É assim o povo que vive subjugado por um governo corrupto, idólatra, e que tem uma carga de imposto alto sobre este povo. Eles ficam desesperançados, sem ver uma saída, sem entender como parar com esse negócio, e acabam então desistindo de si mesmos, desistindo e não tendo força para reagir diante de tamanha injustiça. É nesse contexto que Deus levanta esse profeta. Profeta que é mencionado por Tiago. Tiago, no capítulo 5, no verso 17, diz: Elias era humano como nós. Como eu adoro essa expressão. Como isso tem uma relevância tremenda para a minha vida e para a sua vida. Vivendo no país que nós vivemos, Tiago está dizendo a você e para mim: Elias era como eu e você. Um homem comum. Um homem normal. Mas ele era um homem de Deus. E nós, louvado seja Deus, também o somos. Amém? Bênção de Deus. Ele diz: esse homem disse aos céus: cessa, não haja chuva. E por 3 anos e meio não houve nem orvalho em Israel. Ele está dizendo: esse homem tinha autoridade em Deus. Este mesmo período é tão importante na história que ele foi alvo de uma menção da parte de Jesus Cristo para denotar a incredulidade do povo de Israel. Em Lucas 4, no verso 24, Jesus disse, continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Ele está dizendo assim, que naquela época, em função do povo estar inserido numa nação idólatra, uma nação promiscuída, uma nação totalmente corrompida, uma nação que oprimia as pessoas, a fé havia se extinguido do povo. E Elias não tinha condição de achar uma só viúva a quem Deus desse uma ordem para ele ser cuidado, dentro da nação de Israel. Parafraseando aquilo, trazendo como um significado rico para nós hoje, dentro da igreja, não havia fé de que Deus poderia mudar aquela situação. Deus então escolhe uma mulher fora da igreja, fora de Israel. Assim também Eliseu, que é do mesmo tempo de Acabe, período do reinado de Acabe e Jezabel. Está dizendo, havia muitos leprosos, mas nenhum deles foram purificados, a não ser Naamã, o sírio. Um homem de fora ouviu falar que havia um profeta em Israel. E uma menina que era escrava na casa dele dizia: lá tem profeta, meu senhor, vai lá e ele vai te curar. E ele foi curado, louvado seja Deus. Amém? Que bênção. Jesus cita esse texto para dizer, num cenário assim, o que aflora demais numa nação é a incredulidade. É aquele sentimento de incapacidade. Não dá para mudar. Meu irmão, no verso 13, no verso 12 em diante de 1 Reis 17, diz assim: mas ele respondeu, ela respondeu, juro pelo meu Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição,
para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha, repete comigo, não tenha medo. Não tenha medo. Ele está dizendo, meu irmão, que o medo aplaca em você a fé num Deus que tudo pode fazer a favor da igreja, que tudo pode fazer a favor de uma nação, que pode mudar todas as coisas. Deus tem poder para fazer, amém? Ele está dizendo, não tenha medo, vai lá e faz um bolo pequeno com o que você tem. Parece uma oferta complicada, ou uma sugestão oportunista desse profeta. Ele está dizendo, usa a farinha e usa o azeite que você tem, traz para mim. A proposta dele é, confia, porque Deus falou, não vai faltar farinha na sua vasilha e nem azeite na tua botija, porque é a palavra de Deus para a tua vida. Ela usa tudo, traz o bolo para Elias e volta para fazer uma comida usando a farinha e o próprio azeite para o seu filho, que haviam acabado. Ela deixou vazio, mas quando ela pega está cheio. Aleluia! Deus é bom. Por isso, eu gostaria de propor a você, amada igreja, esta frase para que você guarde no teu coração. Não tenha medo, tenha fé em Deus. Amém? Não tenha medo, tenha fé em Deus. Faz um pacto com a tua alma aí, com o teu espírito. Fala para os teus olhos, para a tua mente lógica, que o contexto é ruim mesmo, é quase que irreversível, que as impossibilidades são maiores do que as possibilidades, mas o teu Deus não anda na lógica. Mas que o teu Deus pode todas as coisas a teu favor no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Creia naquilo que você vai ouvir aqui neste lugar, no nome de Jesus. O Espírito Santo quer mudar a tua mente, quer colocar fé no teu coração no nome de Jesus. A primeira coisa que eu gostaria de propor para você é a afirmativa de que é possível reverter um quadro de uma sociedade subjugada à corrupção. Você crê nisso? Ah, Jesus! É possível reverter um quadro de uma nação subjugada à corrupção. Você crê nisso? Amém. Eu vou te dar um testemunho daqui a pouco, você vai ver como Deus é poderoso quando o povo se levanta. O contexto daquela nação denotava um alto ou uma corrupção em alta escala, em todos os níveis, na política, na sociedade, na questão espiritual. Era terrível aqueles tempos. Pois bem, a primeira coisa que milita contra a transformação que Deus quer operar na nação de um povo que se levanta contra a opressão, no nome de Jesus Cristo, que milita contra isso é o conformismo. É aquele sentimento de que eu olho para uma situação agigantada, uma situação onde eu me sinta impotente, que eu não sei por onde começar a fazer, porque a coisa está impregnada em todas as áreas da sociedade, o desânimo bate no meu peito e eu começo então a tomar uma decisão de cuidar da minha própria vida. Eu não me exponho, eu me recuso, desde que aquilo não entre na minha casa, me dê sossego, eu pago meus impostos, eu vou falar amém para tudo, então eu fico quieto. Eu me conformo com a situação. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, no verso 2 de Romanos, ele vai dizer, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Bênção, tem que haver um inconformismo na minha mente, na sua mente, no meu espírito, no teu espírito, quanto à situação em que estamos vivendo. Nós precisamos nos levantar como igreja em autoridade, olharmos para o céu e clamarmos a Deus, muda isso, Senhor, muda isso. Deus há de mudar essa situação no nome de Jesus. Amém, queridos? Há uma falta de voz profética da igreja. A igreja é a extensão da minha vida e da sua vida. Quando a igreja se une nesse Brasil, ela reflete o sentimento que eu e você temos no peito, de impotência. E a igreja evangélica nesse Brasil resolveu andar totalmente fragmentada.
totalmente desunida, cada um cuidando dos seus próprios interesses, dos seus próprios movimentos denominacionais. Quando existe um povo sofrendo aí fora, a exemplo da viúva de Sarepta, mal dando para se alimentar de uma maneira digna. E a igreja então não confronta esse sistema porque está acomodada, porque está com medo de perseguição. Infelizmente algumas delas ainda se alimentam dessa porcaria que é o governo. Vão lá buscar favor. Amados irmãos, no nome de Jesus, quem cuida da igreja é Jesus Cristo. Nós não precisamos de carne e sangue para guardar a igreja. É o Espírito Santo de Deus que guarda a igreja. Amém? É Ele que supre todas as coisas. Nós não precisamos de favor de ninguém. Vocês entendem isso? Nós não podemos continuar calados como igreja. Nós precisamos fazer a voz de Deus reconhecida aí na sociedade. Não só aqui dentro, aí fora. Precisamos falar para as pessoas: Deus é melhor do que o que vocês têm aí. Porque o mundo jaz no maligno. Satanás não dá nada de bom para as pessoas. Satanás, quando ele dá alguma coisa, ele te toma em dobro. Manda a tua vida para o inferno. É o que está acontecendo com essa nossa sociedade. Ezequiel 2,4 diz: o povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Assim diz o soberano Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que houve um profeta no meio dela. Meus amados irmãos, quer essa nossa sociedade ouça a voz da igreja ou não, quer esse governo ouça a voz da igreja ou não, que eles saibam que houve um profeta falando nesses dias que nós não aceitamos mais essa situação que vigora hoje no nosso país, no nome de Jesus Cristo. Uma revista inglesa, chamada The Economist, da Inglaterra, disse que o nosso Senado denominou ele de Casa dos Horrores. Irmãos, lá fora, eles já definiram o estilo ou a maneira pela qual, ou então já rotularam o nosso governo como casa de horrores. Porque é uma vergonha o que está acontecendo nos nossos dias. E o que eu estou a te falar, meu irmão, é para levantar no meio da igreja o mesmo espírito que estava sobre Elias naqueles dias. O estado de espírito que Deus colocou no coração dele, de coragem, de valentia, de fazer com que a vontade de Deus prevalecesse, que aquele povo ouvisse o que Deus tinha para dizer naqueles dias. Que esse mesmo espírito, essa mesma unção venha sobre a igreja nessa noite no nome de Jesus Cristo. Nós precisamos ser mais eloquentes, mais ousados, mais corajosos, mais destemidos. Irmãos, no nome de Jesus, nós não precisamos ter medo de perseguição. Porque a Bíblia diz, é melhor você temer a Deus do que os homens, porque Deus pode matar o teu corpo e a tua alma, o homem só o corpo. Irmão, no nome de Jesus, que nós temamos a Deus, não podemos mais ficar mudos nesse país. Amém? Vamos falar mesmo. Se você visitar o nosso site, você vai ver um manifesto contra um feriado que foi promulgado aqui em Ribeirão Preto, está lá, foi publicado no jornal A Cidade, foi publicado no jornal A Hora, e os pastores desta cidade começaram a se levantar no nome de Jesus para requerer justiça. Nós queremos justiça. Nós não queremos mais política de faz de conta, política que fica dando nome em ruas, política que fica aí privilegiando alguns grupinhos da sociedade. Nós queremos uma política séria nessa cidade e nesse Brasil, no nome de Jesus Cristo. Essa semana ia se colocar lá na Câmara em votação o dia da visibilidade lésbica. E chegou para nós, no mesmo dia pela manhã, essa notícia. Nos articulamos e fomos lá conversar com os vereadores. Antes, porém, participamos da Comissão de Constituição e Justiça. Eu, o pastor Wilson e o pastor Samuel da Zona Sul. E ouvimos ali a defesa desse projeto, como ele funcionava, para ver se era constitucional ou não. E nós, então, falamos para eles o que nós pensávamos. Falamos de dois conceitos de fundamental importância, que é a predileção e a proeminência.
Ninguém pode eleger um grupo como sendo superior a outro. Ninguém pode eleger um grupo como sendo maior do que outro na sociedade. Nós temos que ter políticos que olhem para o bem comum do povo. E não faça política eleitoreira tentando privilegiar e satisfazer este ou aquele segmento. A igreja evangélica nesta cidade não quer nenhum feriado, não quer nenhum benefício, ela quer mais justiça, ela quer que o povo ribeirão-pretano seja abençoado por homens de caráter. Amém, irmãos? Pois bem, acabou lá a comissão, voltaram contra o projeto. Nós viramos as costas e fomos embora. Nos bastidores mudaram o voto para favorável. Como pode isso acontecer? Tínhamos 3 vereadores lá. Tínhamos o Marcelo Palincas, tínhamos o Nicanor Lopes e o Jorge Parada. Como pode homens falarem na frente de um povo, de uma cidade, representada ali, dos pastores, da imprensa, darem um voto e nas costas mudarem? Louvado seja Deus, irmãos, que esse projeto não foi aprovado. Porque os pastores foram para o plenário. A igreja encheu aquele plenário, tinha muita gente lá dentro. Falamos lá com o Cícero Gomes e falamos também com a Gláucia. A Gláucia deu uma palavra que era contrária e pediu para os vereadores votar contra. Porque já existe o dia do orgulho gay uma semana inteira. E aí eles iam colocar outro dia para isso. A intenção é que eles se deixem de serem invisíveis para amanhã terem possibilidade de ter casamento entre homem e mulher. Ou mulher e homem, 2 mulheres ou 2 homens. Que isso seja reconhecido como família. Um terceiro gênero, não mais homem e mulher, mas um gênero que não anda no meio desse negócio. Falamos também com o Cícero e nós íamos falar em plenário, defendendo o porquê que nós não gostaríamos daquilo. Graças a Deus o Cícero teve uma posição firme de se mostrar evangélico, um homem que crê na Bíblia. E esse voto foi todo contra, louvado seja Deus. Alguns só votaram a favor, porque a igreja resolveu se posicionar. Irmãos, a igreja precisa se posicionar nesses dias no nome de Jesus Cristo. Nós não podemos carregar tão somente aquela coisa de ser reconhecido como evangélico, como um homem de Deus, mas não ser um homem de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus no nosso dia a dia. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Elias, naqueles dias, foi sinônimo de santidade, sinônimo de honradez e de caráter. Um homem assim pode ficar diante de um governo corrupto e dizer: vocês precisam parar com isso e fazer justiça. Mas infelizmente, irmãos, está difícil encontrar homens santos nesses dias e mulheres santas nesses dias. Está difícil encontrar igrejas que se separam para glorificar o nome do Senhor. Há muita gente, aproveitando dessa bagunça para desviar o dinheiro do reino em benefício de si mesmo. Há muita gente gerando em megas empresas à custa do reino de Deus. E eu fico pensando, quando chegar a eternidade, o que o Senhor Jesus vai dizer a essas pessoas. Muitas delas falarão assim: Senhor, Senhor, expulsamos demônios em seu nome, fizemos sinais e prodígios. E eu escuto isso constantemente no meu coração: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmãos, Deus levantou você, a igreja viva, para fazer a obra do Senhor. No nome de Jesus, tudo que Deus confiou nas tuas mãos hoje, ouve a palavra que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração e consagra a Deus. Porque Deus vai fazer diferença na tua vida no nome de Jesus. Você crê nisso? Eu também creio. A igreja necessita resgatar seu bom testemunho e a sua voz profética. Em Marcos 9:23, Jesus, falando ao povo, disse assim: tudo é possível àqueles que creem. Tudo, até mudar esse país. Eu creio nisso no nome de Jesus Cristo. Não tenha medo, tenha fé em Deus. Vamos refletir na viúva de Sarepta. É o nosso alvo principal nessa noite. Pois, ao meu pensar, a história dessa mulher, irmãos, reflete a maneira pela qual teremos êxito em tudo que intentarmos a fazer nessa vida. A vida dessa mulher mostra para nós
que nós temos grande possibilidade, no nome de Jesus, de termos uma visitação do Espírito Santo hoje na tua vida. No nome de Jesus Cristo. E o Senhor ministrar a bênção lá dentro da tua casa enquanto você está aqui. Amém? Mudando a tua história em meio a um contexto de calamidade. Lucas 4:24, como eu já disse, Jesus disse que havia muitas viúvas em Israel naquela oportunidade. Mas Deus não mandou Elias a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta. Havia muitos leprosos, mas nenhum foram curados pelo profeta Eliseu. Só Naamã, o sírio. Homens que estavam fora do meio corrompido. Homens que tinham capacidade de ver a bênção e o sinal de Deus. E crerem em Deus. Que no nome de Jesus você seja um Naamã hoje. Você seja, no nome de Jesus, a viúva de Sarepta. Capaz de ver a bênção de Deus repousar sobre o teu coração e a tua vida no nome de Jesus. Eu creio muito nisso. O caminho do milagre passa por esta expressão: não tenha medo, tenha fé em Deus. Sempre vai passar por essa expressão: não temas, porque Deus é contigo, irmão. Para que o milagre aconteça, Deus trabalha primeiro com o profeta. Ele diz ao profeta: vá junto ao riacho, lá em Querite, e esconda-se lá. Parou de chover por um certo tempo e por falta de água o riacho secou. E ele disse ao profeta antes: fique escondido, e eu dei ordem aos corvos para te alimentar. Acabou ali a água e ele imediatamente deu ordem ao profeta: vá para Sidom, em Sarepta, porque eu ordenei uma viúva para alimentá-lo naquele lugar. Agora pensa assim, você com a cabeça de Elias, sendo perseguido pelo governo, pelo rei, chuva e fica sozinho lá escondido, porque eu vou mandar passarinhos dar comida para você. Como é que você ficaria? Se fosse uma pomba, né, um passarinho mais limpo, mais corvo, comedor de carniça, caramba, pai, você está brincando comigo? E vai trazer pão e carne? Eu fico pensando o que Elias passou na cabeça dele, que tipo de carne Deus vai me dar, né? E como é que eu vou ficar sozinho no meio desse mato? Umas ofertas que Deus faz assim, ou umas sugestões que Deus dá para os seus servos, que às vezes gera a raia da loucura, né? Aquela coisa de, puxa vida, eu não tenho coragem para isso não, mas Deus precisa tratar com os seus profetas, para mostrar para ele, no nome de Jesus Cristo, que é da onde você jamais espera que a providência venha, irmão. Sabe por quê? Para você não ficar pré-condicionando Deus, colocando Deus numa caixa, falando para Deus: eu quero, mas eu quero assim, Senhor. Meu irmão, no nome de Jesus Cristo, Deus quer ser livre na tua vida. Quer ter liberdade para ministrar na tua vida do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. Ele não quer ser condicionado por mentes humanas, porque se você fizer isso, o teu Deus se torna muito pequeno, irmão. Muito limitado. Deus é ilimitado, Deus tudo pode fazer na tua vida. Você tem que quebrar todo esse preconceito de bênção na tua vida. Abre a tua vida e fala: Pai, vem do jeito que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser. É o teu servo, a tua serva. Eu vou para onde o Senhor quiser, porque ali a bênção vem, irmão. Amém? Não pré-condicione Deus. Tem crente que começa a orar, quando ele vê a bênção, ele fala: mas não era bem isso que eu pedi. Oh, irmão, tem misericórdia. Dá um brado de vitória quando a bênção se materializa na tua frente. Fala: glória ao Senhor, porque Deus é fiel. Não foi de acordo com o meu sonho, mas veio. Amém? Serve para as meninas aqui. Às vezes vem aquele hominho esquisito, mas é a bênção, irmão. Segura forte na mão de Deus, amém? Deus é bom. Não tenha medo. Vamos. Passa primeiro pelo profeta. Deus ordena, Ele sempre ordena a bênção sobre os teus filhos. A Bíblia diz isso. Elias sabia que ficaria escondido, mas o Salmo 111, verso 5 diz: Ele dá alimento aos que temem e nunca esquece a sua aliança. O Salmo 97, verso 10 diz: Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. E no Salmo 91, no verso 11, ele diz:
porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão, a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, diz o Senhor. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, no nome de Jesus, Deus está dizendo assim: não se preocupe, eu cuido da tua vida. Amém? Não se preocupe, eu te protejo de todo inimigo, toda adversidade. Deus vai controlá-la, a ponto dela não te sufocar, a ponto dela não te matar. Ela vem só para te tratar, porque em determinado momento a adversidade cede lugar para a bonança, para a bênção que vem de Deus. É promessa de Jesus Cristo. Ele veio te dar vida e vida em abundância. Você crê nisso? Amém. A igreja necessita de profetas que dependam do Senhor hoje. Homens que se constituem arautos de Deus, que pagam o preço de serem cuidados pelo Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que Deus levante a tua vida assim. O Salmo 104, verso 4, ele diz: fazes teus anjos ventos e os teus ministros labaredas de fogo. Amém, irmão? Ele está dizendo: levanta um povo avivado, um povo de fogo, um povo, irmãos, que o fogo que vem de Deus, que destrói toda a palha, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é nocivo à tua vida, Deus queima através da vida de filhos e filhas consagradas a Ele, no nome de Jesus Cristo. Deus quer te levantar assim, como um fogo consumidor de juízo contra tudo aquilo que não presta nessa vida, no nome de Jesus. Não tenha medo, irmão, de ser usado por Deus. Tenha fé em Deus. Se levante nesses dias como um homem de Deus e uma mulher de Deus. Abra a tua boca para proclamar a vontade do Senhor. A igreja e o povo precisam ser renovados na esperança e na fé em Deus. Nós lemos isso do verso 9 em diante. A igreja e as pessoas em geral costumeiramente não reconhecem o milagre da provisão de Deus. Por isso, ela retém o pouco que tem. Jesus diz na oração do Pai Nosso que o pão de cada dia Ele nos daria. Veja bem, irmãos, nós temos aqui um cenário muito interessante. No verso 13, Elias diz à viúva: vá para casa, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, depois faça algo para o seu filho. Dê tudo o que você tem, é a sugestão do profeta à viúva. Dê tudo. Não é 10%. Não é parte. Ele está falando de tudo. Se você ousar em crer em Deus, irmão, no nome de Jesus, a Bíblia fala na boca do profeta, aquela viúva, que jamais vai faltar farinha na vasilha e óleo na botija. Mas é tudo. E isso tem um significado rico, tremendo. A Bíblia diz em Mateus 25, 21, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu te passarei para que você fique sobre o muito. Entra no gozo, participe da alegria do teu Senhor. Deus, quando encontra homens fiéis no pouco, Ele se alegra, porque você dá uma legalidade, uma abertura, abre uma porta de bênção, que Deus vai, olha para a tua vida e fala: agora eu vou fazer ele prosperar. Porque Ele é fiel no pouco. Sabe por que nós não somos fiel no pouco? Porque nós não reconhecemos, a exemplo daquela viúva, a bênção de Deus na provisão diária, na saúde, na vestimenta, na condição de abastecer o teu carro, na condição de estudar o teu filho. Meus amados irmãos, essa viúva experimentava isso na vida dela. Por incrível que pareça, ela preparou o bolo para o homem, para Elias, voltou para casa e viu que tinha farinha ainda, que havia lá óleo na botija, e aquilo foi durando dias e após dia, e houve muitos dias, e não acabava. Meus irmãos, é motivo dessa mulher sair todo dia à porta da sua casa, sendo viúva, tendo um filho para cuidar, sem ninguém ser por ela,
de sair e glorificar a Deus. O Senhor visitou a minha casa, visitou a minha vida, trouxe provisão. Mas ela não fazia. Ela ficava lá quietinha. Parece que ela se enganou no coração, achando que ela que podia prover aquilo. Parece que o Satanás entrou naquele processo e falou para a igreja assim: fica aí, você é capaz, o teu negócio é bom, você é bom, tudo que você tem porque você conquistou, você trabalhou, você ralou. Meu irmão, esse sentimento estava no coração da viúva de Sarepta. Amados irmãos, preste bem atenção no que eu vou te dizer. O filho daquela mulher ficou enfermo, foi ficando fraco, a cada dia, a ponto de parar de respirar. E ela foi, aquele homem disse assim: profeta, o que eu fiz para ti? Para trazer a minha culpa assim, matando o meu filho. Que culpa era essa? Se não a incredulidade de ver Deus na vida dela, dentro da casa dela. Que culpa era essa de não dar graças a Deus, irmão, por aquilo que Deus já proveu a nós? Como Deus tem sido bom com a igreja, irmãos. Como Deus tem sido bom para a tua vida. Como Deus tem sido fiel para contigo, irmão. Ninguém aqui caiu a ponto de falecer, de sucumbir. Deus está te sustentando, louvado seja Deus por isso. Alguns outros prosperando muitíssimo, porque Deus é fiel. Deus trata cada um conforme aquela pessoa necessita. Mas Ele trata, Ele cuida, Ele protege, Ele guarda, Ele segura pela mão, Ele dá ordem aos teus anjos para que se ela cair, ela se levante. No nome de Jesus, Deus é fiel para com a tua vida, irmãos. Precisou a desgraça bater na porta daquela mulher. Elias diz para ela assim: dá-me um menino morto. A Bíblia fala, ele pegou das mãos dela a morte. Parafraseando aqui o texto, pegou o menino das mãos dela, o menino morto, levou para o quarto onde ele estava hospedado, na parte superior, colocou lá e disse: Senhor, tu trouxeste desgraça para dentro desta casa. Deitou-se 3 vezes sobre o menino e clamou: faz ele reviver. E a Bíblia diz que o menino viveu, ele desceu com aquele menino e Deus fala: está aqui o teu filho vivo. E ela disse: agora eu creio que você é homem de Deus. E que a palavra de Deus que fala na tua boca é verdade. Fica de pé, irmão. Quero orar com você. Por que que você tem medo de reconhecer Deus na sua vida? Será que nós estamos esperando a maldição entrar dentro da nossa casa para glorificarmos o nosso Deus com tudo que temos e somos? Há uma lição de fundamental importância aqui, que é a missão da igreja. Meus amados irmãos, a igreja tem que ser voz profética de Deus nessa nação. Neste mundo, não pode calar a boca, de jeito nenhum. A igreja, meus amados irmãos, tem que estar disposta a pagar o preço para ser santa nas mãos de Deus. Uma igreja onde as pessoas olhem e vejam: ali congrega homens de Deus, mulheres de Deus, reconhecidos até mesmo fora da igreja, como Elias foi na pessoa da viúva de Sarepta. Homem de Deus, eu não tenho pão. Ela disse, ela reconhecia que ele era um homem de Deus. Homens de caráter, homens de palavra, homens íntegros. E eu falo aqui homens no sentido genérico da palavra. Todos nós devemos assim proceder no nome de Jesus Cristo, amados. Homens temerosos a Deus, homens que olham para o céu e sabem reconhecer que Deus o guarda, que Deus é com ele no nome de Jesus Cristo. Há uma lição de fundamental importância aqui, que a igreja não pode negligenciar o faminto.
o desesperançado, aqueles que estão à beira da morte, irmãos, que estão fazendo a sua última refeição pensando em morrer imediatamente após, tirar a sua própria vida, que não vê felicidade em nada, que são afligidos e oprimidos de Satanás. A igreja precisa buscar essas pessoas no nome de Jesus Cristo. Eu e você precisamos fazer isso. Mas, amados irmãos, a igreja precisa ir no poder de Deus, na autoridade de Deus, promulgar a palavra a essas pessoas, falar a elas: Deus vai honrar a tua vida a partir do momento que você consagrar tudo que você tem a Ele. Deus estava pedindo não só a farinha, não só o óleo, Deus estava pedindo a vida daquela viúva de um modo pleno, total, irmãos, e não parcial. E Deus está falando a essa igreja: eu não te quero pelo seu dinheiro, eu não te quero por aquilo que você possa me proporcionar, eu não te quero pela circunstância, eu te quero por inteiro. Deus te quer por inteiro, irmãos. Quer a tua família, tudo que é seu, consagrado ao serviço de Deus. E Deus vai olhar para a tua botija, vai olhar para a tua vasilha, vai olhar para a tua casa e vai fazer você prosperar no nome de Jesus. Deus precisa da obediência da igreja nesses dias. Deus precisa dessa consciência de ver Deus agindo na tua vida. Você, meu amado irmão e minha amada irmã, está limitando o poder de Deus na tua vida. Creia que Deus pode fazer o impossível para você. O impossível. Mas nós precisamos orar assim, crendo no impossível. Muda a nossa nação. Muda a nossa vida e a nossa igreja. Muda esse Brasil, a igreja brasileira. Muda isso no nome de Jesus. Nossas orações são tímidas. Precisamos ser mais audazes nas nossas orações. Mais credos no nome de Jesus Cristo. Hoje, o Espírito Santo quer que você dê nas mãos dele aquilo que é mais precioso para a tua vida. Ele quer que você entregue a tua vida a Ele. Ele está dizendo: dê-me o teu filho. Para uma viúva que não tinha mais nada, dê-me o teu filho. Ele quer falar para você: eu quero a tua vida. Dá a tua vida nas mãos de Jesus Cristo. Sabe por quê? Papai do céu quer fazer reviver em você os teus sonhos que morreram. A tua paz que há muito talvez você não conhece mais. Talvez uma frustração que você convive em função de alguma coisa que você não acredita que pode se reverter. Deus está falando com você: dê-me na minha mão. Deus é Deus de bênção. Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É palavra do Senhor. Meu filho, vem com a tua vida e dá ela nas minhas mãos, e eu vou prover o que você precisa, eu vou te aliviar. No profeta Jeremias, na boca dele, o Senhor fala: eu sei os planos que eu tenho para você. São planos de fazê-lo prosperar. São planos de fazer você, meu irmão, prósperos nas mãos de Deus. É plano de paz, é plano de bênção. Deus quer o melhor para a tua vida, no nome de Jesus. Mas Ele precisa que você dê nas mãos dEle. Talvez o que você tenha na tua mão é um grande problema. A exemplo daquela viúva, é um filho morto. Algo irreversível. Vem para cá e traz nas mãos de Deus, eu vou orar por você. No nome de Jesus Cristo. Que você ouça a voz do Espírito. Vem, você que não conhece Jesus Cristo, que você que não é batizado, você que ainda não assumiu um compromisso com Cristo, vem, porque Deus quer pedir a tua vida para você hoje. Ele não quer nada seu a não ser você por inteiro, no nome de Jesus. Você que vem carregando aí um problema, meu irmão, há muito tempo na tua vida. Meu irmão, no nome de Jesus, deixa na mão de Deus. Deus vai fazer esse problema se reverter em bênção no nome de Jesus Cristo. Creia na palavra do Senhor. Porque a palavra é: não vai faltar óleo na tua botija, não vai faltar farinha na sua vasilha, não vai faltar provisão de Deus para a tua vida no nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso.
Aleluias. Vem trazer o teu problema aqui para ficar na mão do Senhor. Aquilo que você não acredita que vai se reverter. Deus tem poder. Aleluias. 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 E a igreja, vamos nos unir em oração. Estenda as tuas mãos e fecha teus olhos. Estende as tuas mãos. Aleluias. Oh Senhor da glória. Senhor da glória. Senhor da glória. Nós temos aqui homens e mulheres que se assemelham àquela viúva de Sarepta. Eles trazem dentro do coração deles, meu Deus, trazem na vida deles algumas coisas que eles não acreditam poder serem transformadas. Algumas coisas, ó Deus, no nome de Jesus, que eles não acreditam que haja possibilidade de se transformar em bênção. Mas nós sabemos que o Senhor é fiel, que a tua palavra se cumpre, que o teu poder se manifesta no teu evangelho, pela tua palavra, que ao nome de Jesus, que todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, faz com que, ó Deus, todo aquilo que é maldição se transforme em bênção. Meu Pai, no nome de Jesus, põe a tua mão agora, muda a sorte da tua igreja, muda a sorte desses teus filhos, coloca no coração deles a obediência de consagrarem a própria vida no teu altar, de consagrarem tudo o que tem. Enquanto eles fazem isso, começa a operar o milagre da vida, o milagre de uma vida abundante, o milagre, Senhor, no nome de Jesus Cristo, de uma vida contentada em alegria, no nome de Jesus. Começa agora a restaurar vida na vida dos teus filhos, na pessoa desses teus filhos. Começa no nome de Jesus Cristo, Senhor. Faz esse milagre para a glória do teu nome. Faz mesmo, Senhor. Levanta uma igreja, como a tua palavra diz, labareda de fogo, cheia de autoridade. Uma igreja que crê no teu nome. Uma igreja valente. Uma igreja de fé. No nome de Jesus. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome. Aleluias. Que Deus devolva nas tuas mãos o que você trouxe aqui em forma de vida, de bênção no nome de Jesus. E você diz: amém, eu recebo. Amém, eu recebo a bênção de Deus. Que Deus te abençoe. Eu creio que Deus está fazendo isso para a tua vida, irmãos. Aleluia. Podemos assentar por um minuto. Glória a Deus. Deus é muito bom. Aleluias. Aleluias.